Aí vem alguém e fala: ô doutor, qual é a amperagem desse negócio aqui? Esse é mais um termo que para uma linguagem leiga, tudo bem. Só que na linguagem técnica, ele é errado. O ampere é uma unidade de corrente elétrica do sistema SI e ele equivale a 1 coulomb por segundo. O coulomb é uma unidade de carga elétrica também do sistema SI. Quando dizemos que um aparelho tem 10 amperes, isso significa que nos condutores é transportado uma carga de 10 coulombs por segundo. E como eu disse, o ampere é uma unidade de corrente que muitas vezes é tratado como amperagem. Mas você já sabe, né? Para trocar uma ideia com aquele amigo, vale dizer amperagem. Mas quando estiver tratando de uma sala elétrica, de uma subestação, é melhor tratar de corrente. Beleza? E novamente, na nossa roda da lei de Ohm, a corrente pode ser calculada de 3 formas. Dividindo a tensão pela resistência, fazendo a raiz quadrada da potência dividido pela resistência e também dividindo a potência pela tensão. Se queremos saber o quanto de corrente um computador de 100 watts, utilizando a tensão de 127 volts, irá transportar, podemos dividir 100 watts pela tensão de 127 volts. E assim, teremos que sua corrente é igual a 0,78 amperes. Saber a corrente que um dispositivo consome é muito importante para definir, inclusive, as bitolas dos fios a serem utilizados. É por isso que, normalmente, as bitolas dos condutores de um chuveiro ou algum equipamento de muita potência costumam ser maiores que os condutores de uma tomada comum de casa. E até mesmo os disjuntores que são utilizados são diferentes e possuem valores de acordo com a corrente que irá passar nesse condutor. E por último, temos a famosa resistência. A resistência é representada pela letra grega ômega ou ohm, e ela é utilizada como uma medida de resistência elétrica, também padronizada pelo sistema SI. Quando falamos de condutores de eletricidade, é comum falarmos dos materiais como o cobre e o alumínio, e os dois são bons condutores de eletricidade. Porém, ambos têm resistências específicas ao fluxo de eletricidade. Ou seja, eles possuem valores de resistência diferentes. É como você imaginar uma mangueira de jardim. Se você utilizar uma mangueira com um diâmetro pequeno, a sua vazão estará limitada por aquele diâmetro. E se você trocá-la por um diâmetro maior, você aumentará sua vazão. E podemos correlacionar a resistência com a vazão, que é o quanto de fluxo elétrico um condutor permite transportar. Um grande exemplo de resistência conhecido são as resistências de chuveiro, que trocamos de vez em quando. Os condutores utilizados no chuveiro possuem uma resistência muito alta, ou seja, permitem um baixo fluxo de eletricidade, e com isso, eles sofrem com o que chamamos de lei de Joule, que é a relação entre o calor gerado e a corrente elétrica que percorre um condutor. Como temos uma resistência muito alta, em um chuveiro com uma corrente também muito alta, é de se esperar que sua potência também seja muito alta. E nada melhor que falar de resistência e mostrá-la na nossa roda da lei de Ohm. E podemos calcular a resistência de 3 formas. Dividindo a tensão pela corrente, dividindo a potência pela corrente ao quadrado e elevando a tensão ao quadrado e dividindo pela potência. Então, nosso querido chuveiro de 127 volts com uma corrente de 40 amperes terá uma resistência de 3,18 ohms. A gente não costuma ver essa medida em nossos chuveiros e é comum vermos a tensão, corrente e potência. Porém, com as fórmulas, nós somos capazes de calcular também a sua resistência.